E aí pessoal, vídeo 2 do nosso curso de sublimação. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o primeiro, então dá uma paradinha, dá uma pesquisada aí no nosso canal youtube.com.br/forturia. Entra lá que vai ter o primeiro vídeo da série do curso de sublimação. Esse é o segundo vídeo, tá? Você pode estar assistindo ele aí, caiu de paraquedas nesse vídeo, então assiste lá o primeiro e depois você volta para cá para o número 2, beleza? A gente está falando, vai iniciar nesse vídeo um aprofundamento maior na parte de prensas, tá? Vamos lá. Vamos falar primeiro das prensas planas, ok? Prensas planas você vai encontrar no mercado, tá? Isso falando de pequeno formato, que é para quem está começando. Você vai ter as prensas bocas de jacaré, ok? Que ela tem essa abertura na vertical, tá? Você tem a lateral, que ela vai ter uma abertura horizontal, ok? Dentro das bocas de jacaré você tem elas com gaveta e sem gaveta. E entre todas você vai ter as versões com teflon e sem teflon, ok? Então vamos falar primeiro aqui da boca de jacaré. Quando você for escolher uma prensa, o que é importante você observar para comprar um equipamento de boa qualidade. Vamos lá. Assim como caneca, os equipamentos também têm qualidade A, B, C, ok? Então, se você quer comprar um bom equipamento para poder você não ter dor de cabeça, procura um equipamento linha A, ok? O que é que você vai procurar no equipamento linha A? Vamos lá. Primeira coisa, a base da prensa tem que ser de silicone, tá? Corra de prensas que tenham base de tecido ou de madeira, tá? Por quê? Porque essa base, quando é tecido ou madeira, com o tempo ela vai cedendo. E aí, lá na frente, quando você for querer fazer um vidro, querer fazer uma pedra, um azulejo, ele vai começar a quebrar. Por quê? Porque a base é imperfeita, então você vai ter locais que vai dar mais pressão do que outros. E aí a peça quebra, tá? Então, por quê? Porque a base ficou irregular. A base sendo de silicone, tá? Você não vai ter esse problema, tá? Ok? Normalmente ela é cinza ou vermelha, tá? Outro ponto importante nas bocas de jacaré é o ângulo de abertura, tá? Perceba que essa máquina aí abre pouco. Repara o ângulo de abertura dessa e o ângulo dessa. Essa aqui ela levanta muito mais. Então, qual é a vantagem de uma máquina que levante mais? É que na hora que ela vai prensar, ela vai chegar aqui reta. Uma máquina que abre pouco, quando ela chega aqui, ela chega encostando. Deixa eu pegar aqui um item para você mostrar. Pronto. Vamos supor que isso aqui é a base da prensa e aqui é a manta. Quando a manta, a prensa, ela tem um ângulo alto, então quando ela vai fechar aqui, ela já está praticamente plana. Então ela prensa por igual. Ela tem uma prensagem quase parecida com uma máquina de abertura lateral, que prensa de cima para baixo, tá? Então ela prensa por igual. Na boca de jacaré, quando você tem uma máquina que tem um ângulo baixo, quando ela chega aqui, ó, ela já começou a encostar aqui na parte de trás. Essa parte aqui, ó, ela já começou a encostar. Então ela vai fechando, tá? Se vocês entenderam, ela já encosta aqui na base e aí ela vai fechando. Então o que acontece? O material que está nessa área aqui recebe muito mais pressão do que está nessa área. E aí você tem produtos com diferença de tonalidade. Por quê? Porque nesse ponto, que é a base aqui, pegou mais pressão, porque a prensa ela foi fechando em vez de fechar por igual. Tá? Então isso é um ponto importante na hora de você escolher. Procure máquinas que tenham um ângulo de abertura bem avançado. Não, máquinas que abrem pouco, você vai ter problema na hora de prensar uma pedra, um vidro, um azulejo. Por quê? Porque ele vai dar pressão mais na ponta do que na outra. Na hora de fazer uma sandália você tem dificuldade, principalmente a sandália porque é grossa, que aí ela vai esmagar muito mais um lado do que o outro, tá? Outro ponto importante, verifica a robustez do equipamento, ó. Vê como esse equipamento aqui é frágil, é só um varão, é algo muito simples, então não tem durabilidade. Procure máquinas que tenham, você olhe para a máquina e passe para você a impressão de algo robusto, de algo que aguente trabalho. Por quê? Porque você está abrindo um negócio e a tendência é que o negócio expanda, que você aumente
a produção. Então, se você compra um equipamento que é frágil, ele não vai conseguir acompanhar o crescimento da tua empresa. Ele é um equipamento que é comprado para empresas que vão fechar. E a sua, você não está comprando uma máquina para a empresa que vai fechar. Ok? Então foca nesses equipamentos que sejam mais robustos. Porque é muito comum o pessoal comprar máquinas bem baratinhas, de baixa qualidade, que não sejam tão robustas e a máquina dura muito pouco tempo. Quando quebra não tem garantia, você não encontra peça e a máquina tem uma durabilidade de uso muito baixa, tá? Então procura máquinas que sejam bem robustas. Se possível, se você tiver capital, procure máquinas que sejam gaveta, que a base ela puxe. Por quê? Porque você, vamos supor que pegue aí um serviço de 50 camisas, 100 camisas. Imagina ficar enfiando o braço aqui nessa máquina para posicionar a camisa com a chapa aqui quase que colada na sua mão. Quando você terminar o serviço, você vai estar com as mãos completamente queimadas, tá? Vai estar bronzeado, vai estar com a mão bronzeada de tanto você enfiar a mão ali próximo à chapa, tá? Sem falar no risco de queimadura. Então, se você tiver possibilidade, procure máquinas que tenham bases deslizantes para você ter uma melhor facilidade na hora de posicionar a camisa e também diminuir a quantidade de queimaduras, tá? Você tem máquinas que tem a abertura automática, que é o auto open. Normalmente ele tem esse ímã aqui em cima. Isso aqui é um ímã eletromagnético, tá? Que ele gruda quando você fecha e ele desliga o ímã na hora que você dá o tempo, ele abre a máquina, tá? Deixa eu só dar um pause aqui. Vamos lá. Outro ponto importante de você perceber é a questão do Teflon, tá? O Teflon é o acabamento que é dado, o tratamento que é dado nessa área aqui, ó, que é a chapa que aquece, tá? A parte que aquece da máquina é essa parte superior aqui, ó. Então é importante que essa parte superior ela tenha Teflon, tá? Ela seja teflonada, tá? Então você vai encontrar no mercado algumas máquinas, deixa eu só fechar isso aqui, algumas máquinas que não tem Teflon, como essa aqui da foto, por exemplo, ó. Ela não tem Teflon, ela só tem a chapa, é basicamente uma chapa de aço, tá? A máquina teflonada, essa parte é bem lisinha e escura, tá? Por quê? Porque ela tem uma dupla camada de Teflon, pelo menos nas máquinas que a gente vende aqui na Fortura, todas elas vão ter essa aqui é a máquina que a gente vende, ela tem um ângulo de abertura muito bom, tá? Do mercado eu não conheço nenhuma máquina que tenha um ângulo tão alto, tá? Todas elas são de base deslizante, tá? A gente tem também a opção com abertura automática ou sem abertura automática e todas elas têm a base com dupla camada de Teflon. Então, quando você for comprar, fica esperto no seguinte: você tem as máquinas que são teflonadas, com a chapa teflonada, e tem as máquinas que tem a chapa com Teflon. Qual é a diferença? Nas máquinas teflonadas, o Teflon ele é aplicado diretamente no aço, tá? Diretamente na chapa, assim como uma frigideira. Você tem uma frigideira teflonada, você não tem nada ali, você não tem um pano, você não tem uma camada de tecido, você não tem uma folha na frigideira. O Teflon está exatamente na chapa, ok? É o caso da nossa máquina. Você vai ter máquinas com Teflon. Qual é a diferença? O pessoal pega uma folha de Teflon e meio que embrulha essa chapa e a folha, as dobras vão ficar por dentro do acabamento aqui, ó, tá? Então, fica esperto, olha na borda lá da chapa se não tem a folha dobrando. Numa chapa teflonada, você não vai ver dobras. Numa chapa com Teflon, é uma folha que foi embalada na chapa. Corra desse tipo de máquina. Por quê? Primeiro, essa folha vai se desgastar muito rapidamente. Em 6 meses de uso aí, 3, 6 meses no máximo, a folha se desgasta. Como é que você vai fazer para trocar? Você vai ter que desmontar a máquina, tá? Então, corra desse tipo de máquina. Esse tipo de máquina, ele é pior da máquina que não tem Teflon, tá? É preferível, se você não tem dinheiro para comprar teflonada, compre uma sem Teflon. Por quê? Você compra a folha e vai botando por cima. Essa folha se desgastou, você tira e bota outra. Entendeu?
Então, não compre essas máquinas que tem um teflon dobrado em cima da chapa, tá? Isso aí é dor de cabeça na certa. No caso das prensas laterais, tá? Você tem uma limitação de tamanho. Essas máquinas normalmente são limitadas a 38 por 38 centímetros, tá? As máquinas grandes, 40 por 60, 60 por 1 metro, todas elas vão ser quase que obrigatoriamente boca de jacaré, ok? Vão ser nesse estilo aqui, ó. Máquinas de abertura lateral, ela tem uma limitação, por quê? Porque esse braço aqui, ó, que suporta a pressão da prensagem, ele vai ter que ser, cada vez que você aumenta o tamanho da máquina, você vai ter que aumentar a resistência daquele braço. Vai chegar um momento que o braço vai ficar na grossura absurda. Então, não tem como o pessoal fazer uma máquina dessa com abertura lateral que seja maior aí do que 38 por 38. Você pode até encontrar algum outro modelo, mas fique esperto, porque poucos fabricantes fabricam justamente por conta disso, porque você vai ter problemas aí na hora de prensar e pode ser que o braço não aguente. Quando você for comprar uma prensa dessa, perceba o seguinte, ó, fica esperto nesse braço aqui. Se ele for muito fino, corra da máquina, porque acontece aqui direto, o cliente chega com um braço empenado, o braço quebrado, porque se começa a prensar produtos que precisam de uma pressão maior, uma pedra, um azulejo, uma sandália, e o braço ele não aguenta, começa a ceder, começa a quebrar, tá? E aí você perde a máquina, vai ter que comprar uma outra prensa, ok? Então basicamente é isso. Quando você for comprar uma prensa, procura base de silicone, ângulo de abertura que seja bem interessante, tá? Manta teflonada e, se possível, uma base deslizante, tá? Uma coisa importante, as máquinas de melhor qualidade normalmente têm consumo mais baixo, ok? Então, uma forma de você comparar, você pega a máquina de um fornecedor e vê lá a potência da máquina, vamos supor 1800 watts. Se você pegar a máquina de outro fornecedor e essa máquina for 2.500 watts, 2.000 watts, 2.200 watts, então essa máquina normalmente ela tem menos pontos de distribuição de calor. Normalmente ela só aquece no centro, e aí por aquecer apenas no centro, tende a puxar mais energia para poder conseguir aquecer na ponta. E aí você tem uma máquina que não tem um aquecimento tão uniforme. Para conseguir aquecer na ponta, ela tem que consumir mais energia e a parte do centro fica mais quente, tá? Então, um modo simples de você perceber se uma máquina tem uma distribuição boa de energia ou não é olhando a potência, tá? Compara a potência dos equipamentos. Equipamentos que têm a potência mais baixa, quase sempre vão ter aí uma distribuição mais uniforme, mais perfeita. Ele tem mais pontos de distribuição de calor, por isso que ele não precisa consumir tanta energia, porque ele distribui por igual esse calor, tá? Vamos falar aí de prensa de caneca. Já falou sobre prensa de plana, vamos falar sobre prensa de caneca, tá? Na prensa de caneca no mercado hoje você vai encontrar aí basicamente alguns modelos. Vamos lá. Você tem a máquina básica, que ela faz basicamente a caneca ela vem com uma manta só, que é a manta para fazer caneca. Essa manta, se você jogar ela na regulagem máxima, você consegue fazer também a garrafa. Mas você encontra no mercado máquinas que tenham aí duas mantas, uma normal para caneca e uma um pouquinho mais curta para garrafas, tá? No caso, você vai ter a máquina com uma manta que faz essas duas. Entretanto, ao fazer essa aqui, você diminui a vida útil. Vamos tentar explicar aqui, ó. Isso aqui é a manta. Então, como a manta, a garrafa ela é mais curta, eu vou ter que fechar mais a manta para poder ela conseguir alcançar e prensar a garrafa, ok? O que acontece? Você está forçando mais a resistência. Isso aqui, a manta dentro é a resistência. Então, quanto mais você dobra, mais você está forçando a resistência. Menor vai ser a vida útil dela, tá? Então, por isso que você tem máquinas que vão ter aí duas mantas. Por quê? Porque quando você for fazer a garrafa, eu não preciso pegar a manta de caneca e jogar no limite máximo do fechamento, porque aí eu estou forçando menos a caneca, tá? A manta, ok? Então,
uma máquina com uma manta você consegue fazer as duas coisas, entretanto a vida útil da manta é menor. Você vai ter máquinas com duas mantas, uma normal e uma mais curta, tá? A mais curta você vai fazer o squeeze, você vai fazer pote com tampa, você vai fazer produtos que tem uma circunferência um pouco mais curta do que a caneca padrão, ok? Você vai ter máquinas aí 4 em 1, que é a máquina que vem com as duas mantas e vem também com mais duas mantas cônicas, uma manta cônica curta e uma manta cônica grande, ok? Então essa é a máquina 4 em 1. Você tem máquina com uma manta, com duas e com 4, tá? Normalmente essa máquina, por exemplo, a nossa máquina da Fortuna, você pode comprar lá com uma manta. E se quiser ampliar para duas mantas, você pode comprar a manta à parte. Se quiser ampliar para 4 mantas, pode comprar a manta à parte. Então é uma máquina que ela tem a possibilidade de você ir fazendo o upgrade dela e aumentando a possibilidade de prensagem com várias mantas, ok? Vai ter máquinas no mercado, por exemplo, essa aqui não tem como você fazer, por quê? Porque a manta é parafusada na máquina, tá? Na nossa aqui vão ter uma tarraxinha, duas tarraxinhas, três que você vai lá, desenrosca, rapidamente você troca aí, em um minutinho você troca a manta, tá? Então, máquina, a gente falou de uma manta, de duas, de 4. Você vai ter também aí as 6 em 1, que ela vem aí mais duas mantas. Ela vem as mesmas 4 mantas que a gente já falou e mais duas mantas mini, que é o copinho de dose e a xicrinha de café, tá? Essas mantas aqui são... você não tem como fazer um upgrade, comprar uma máquina de uma manta e transformar ela para poder fazer copinhos de dose e cafezinho. Você vai ter que comprar uma específica, que é a 6 em 1. Por quê? Porque como ela é muito pequena, a furação e a forma de prender a manta na máquina ela é diferente. Então tem que ser uma máquina específica 6 em 1, tá? Não tem como você pegar uma máquina de uma manta e transformar ela em 6 em 1. O máximo que você chega aí é em uma 4 em 1. Isso eu estou falando dos nossos equipamentos, ok? Então, o que é importante na hora de você comprar uma prensa de canecas? Primeira coisa é verificar se ela tem acionamento automático do timer. Que isso aí, por quê? Lembra dos 3 pilares? Eu tenho que controlar o tempo. Então, com a máquina que aciona o timer automaticamente, ela tem um controle do tempo mais preciso, tá? Outra coisa é a manta, que é o principal, tá? Quando você olha, você vai ter no mercado aí 3 tipos de manta. Tipo C, que é a mais safada, tipo B, tipo A, ok? Tipo C, ela tem apenas um aramezinho ali. Então, aquele arame para romper é muito fácil, tá? Então, esse tipo de manta aqui, ela é a manta mais barata que você encontra. Quando você encontra lá no Mercado Livre uma máquina de R$300, ela vem com esse tipo de manta. Qual o problema? Ah, mas é a metade do preço, vale a pena. Vou mostrar para você que não vale, tá? Esse tipo de máquina aqui, ela vai ter uma durabilidade de 500, no máximo 700 aplicações, ok? 500, 700 aplicações, no máximo. Manta tipo B, em vez de ser um arame, são 2 entrelaçados, tá? Porém, você vê que também não é tão uniforme a distribuição. Essa manta aqui, ela vai fazer entre 1.000 e 1.200 canecas, tá? 1.000 e 1.200 prensagens. Cada vez que você fecha a máquina, conta como uma prensagem. Durabilidade entre 1.000 e 1.200. E você tem a manta tipo A, que em vez de ser um arame é uma chapa. Então, para ela romper é muito mais difícil, tá? O material ele é importado dos Estados Unidos, ele não é chinês, ele é americano. Esse tipo de manta faz no mínimo 2.000 canecas, tá? Então, as nossas máquinas que nós vendemos aqui na Fortuna, todas elas são com mantas tipo A, tá? Todas as mantas de nossas máquinas são mantas tipo A, tá? Duram aí no mínimo 2.000 aplicações, tá? Ah, mas a máquina da Fortuna é muito cara. Vou mostrar que ela é baratíssima. Vamos lá. Quando você usa a manta de baixa qualidade, ó, o que acontece? Uma má distribuição do calor. Então você tem pontos que aquecem mais e pontos que aquecem menos, causando aí, ó, esse tipo de problema, tá? Onde está branco aí, ó, foi porque a resistência não aqueceu direito. Onde está escuro foi porque pegou um calor maior, tá? Isso é causado por mantas de baixa qualidade, tá? Vamos lá fazer o custo por aplicação.
Você está falando que a máquina de R$300 é um ótimo negócio. Vou mostrar para você que não é. Vamos lá, manta tipo C, tá? Quanto é que custa uma manta tipo C? Em média, R$200. É o preço que você vai encontrar aí no Mercado Livre. Uma mantinha dessa aí, R$200 no mercado. Dura aí 500 aplicações. Ah, mas você falou que dura entre 500 e 700. A gente sempre trabalha no pior, tá? Então eu vou trabalhar sempre no mínimo, que é os 500 aplicações. Então eu vou pegar R$200, dividir por 500, vou ter o custo de aplicação de 40 centavos por aplicação. Então o custo para eu aplicar uma caneca, só a prensagem custa 40 centavos, tá? Usando esse tipo de manta. Por quê? Porque vai chegar um momento que eu vou ter que trocar essa manta por outra. Então eu tenho que botar na minha planilha de custo o custo da manta, tá? Manta tipo B, ela meio que se confunde com a tipo C, tá? Vai fazer aí 1000 aplicações. O custo dela vai para 20 centavos, 200 dividido por 1000, 20 centavos por aplicação. Manta tipo A, ela tem um custo mais elevado, custa aí uma média de R$250. Faz 2000 aplicações, entre 2 e 3.000. Estou levando sempre pelo mínimo, 2.000. Custo por aplicação, 12 centavos. Então, dá uma olhada aqui na diferença desse valor para esse. Ah, mas é 30 centavos só. Vamos um pouquinho mais para frente que eu vou mostrar a você a diferença, tá? Então, uma manta tipo A, ela sai muito mais barata o custo de aplicação. Então, na vida útil da máquina, a máquina mais barata, ela se torna muito mais cara, tá? Ela vai lhe cobrar mais para frente. Ela é como se fosse comprar um carro. Você tem um carro que custa 10.000 e consome 2 km, faz 2 km com 1 litro de gasolina. Você tem um carro que custa 20.000 e faz aí 8, 10 km com 1 litro. Então o consumo desse carro, que é mais caro, ele é muito menor. Ao longo do tempo, logicamente, o carro mais caro ele vai se tornar mais barato. E o mais barato, quando eu botar na ponta da caneta, vai se tornar bem mais caro, porque o que eu economizei no valor do carro, eu vou gastar de gasolina. Ok? No caso da prensa, o que eu estou economizando no valor da máquina, eu vou gastar em manta, porque essa manta aqui eu vou ter que trocar, tá? Vamos lá, custo por equipamento. Vamos lá, olha só. Vamos supor o equipamento tipo C. Estou botando aquele baratinho, 350 conto. Tá? Ele vai lá com uma manta. A manta custa R$200, tá? Ele vem só com uma única manta nesse preço. Você vai fazer aí uma média de 500 canecas por máquina, ok? Com a manta. Então vamos lá. Eu quero fazer 4.000 canecas, tá? Então vamos fazer aqui o cálculo simples. 4.000 canecas. 4.000 canecas, eu vou ter que gastar uma máquina, que vai vir com uma manta, e tenho que fazer mais 7 trocas, né? Porque 500 canecas da manta que já vem na máquina, e mais 7 trocas para poder conseguir fazer as 4.000 canecas. Quanto é que vai me custar para fazer as 4.000 canecas? Isso só o custo de manta e o custo de prensa. R$1.750. Esse é o custo para você fazer 4.000 canecas, tá? Logicamente ao longo do tempo, ok? Vamos para tipo B. Na tipo B é uma máquina que custa já um pouquinho mais caro, tá? Ela custa aí R$450. A manta também custa R$200. Você tem a máquina que vem com apenas uma manta. Você consegue fazer 1.000 canecas. Você tem um custo para fazer 4.000 canecas, é o que? É uma máquina mais 3 trocas. Então você vai ter aqui 450 mais 600 das trocas. Custo final para fazer 4.000 canecas, R$1.050. Perdão. R$1.050, tá? Máquina tipo A, ela vai custar aí, ó, mais do que o dobro, tá? Aqui o dobro seria 700, ela aqui custa 800. Qual o custo da manta? 250. Essa máquina de R$800, ela vem com duas mantas, tá? Ela vem com a manta, aquela máquina que eu mostrei no começo, que vem com duas mantas. Para eu fazer 4.000 canecas, lembra o seguinte: cada manta dessa vai fazer no mínimo 2.000. Então, quanto é que custa para mim fazer 4.000 canecas? É o valor da máquina, mais nada. Eu não gasto mais nada. Então, perceba aqui que você comprou uma máquina muito mais barata e lá na frente ela se tornou mais do que o dobro do valor da mais cara. Tá vendo? Então, se você pretende ter rendimento futuro, procure uma máquina de melhor qualidade, porque você vai gastar um pouco a mais
entretanto, vai te dar um retorno a longo prazo muito maior, ok? Prensas 8 em 1, como a gente falou, ó. Na prensa 8 em 1, o que é que você vai procurar? Como eu falei, procura máquinas que tenham o braço bem robusto, tá? Procura máquinas que tenham acionamento automático do time e acionamento automático do alarme. Essa máquina aqui, por exemplo, é uma máquina de baixa qualidade, tá? O braço é bem fininho, tá? Ela não tem acionamento automático do timer. Você vai ter que apertar o botão para poder fechar, e quando o alarme toca, você tem que apertar para poder abrir. Então, é uma máquina que demanda bastante trabalho manual, tá? E é uma máquina que não é tão robusta, então não aguenta tanto rojão. É muito comum chegar esse tipo de máquina aqui com o braço danificado, ok? Vai procurar uma máquina de qualidade, procura uma máquina que seja robusta. Dá uma olhadinha no nosso modelo lá, não estou vendendo meu peixe não, mas compara o nosso modelo com o modelo do concorrente e depois você me diz. Você que vai dar a sua opinião, tá? Então a nossa máquina é muito mais robusta. Eu nunca tive um cliente que voltou com o braço da máquina quebrado, tá? Usando normalmente, tá? Nunca tive. Por quê? Porque a máquina aguenta muito rojão. Você olha, o braço dele é um tubo extremamente grosso, então aguenta muita pressão. Você pode trabalhar aí e dar pressão na máquina tranquilamente, ok? Vamos falar aí um pouquinho de prensa 3D, tá? A prensa 3D que a gente conhece hoje, que é a prensa grande 3D, ela teve um design que foi roubado aqui, ó, da Epson, que é a antiga TX320F. Quem conhece impressora Epson das mais antigas vai lembrar desse modelo, Epson TX320 Epson, tá? A máquina, ela copia o design da impressora. Por que ele copia? Para baratear o projeto. Então o chinês ele sempre visa reduzir custo. Ele vai lá e copia um design que já existe, então fica barato o projeto, não precisa projetar nada muito diferente, tá? Então essa máquina trabalha com a manta de silicone ou sem manta de silicone. Nesse caso aqui, ó, quem vai dar a pressão é essa membrana de silicone, que ela veda aqui, ó, nessa borda, tá? Se você quer ver alguns vídeos dela trabalhando, no nosso canal no YouTube lá, você vai ter alguns vídeos mostrando a máquina trabalhando, e aí ela veda e cria um vácuo. Ao criar o vácuo, ela dá pressão aqui, ó, nas folhas de papel que estão nas capas de celular, criando aqui, dando a pressão necessária. No caso da máquina 3D, o aquecimento ele é indireto. Em vez de eu prensar o produto, a manta quente prensar o produto, você vai ter uma membrana que vai com o vácuo colar nela, e aí o ambiente está aquecido a 200 graus e a membrana vai fazer a pressão necessária. Lembre-se lá no começo, quem assistiu o vídeo 1, a pressão necessária é igual ou superior à pressão do vapor do sólido. Então a pressão que eu preciso para sublimar é muito baixa. A membrana aqui com o vácuo consegue dar essa pressão muito facilmente, ok? Aqui é quando eu faço capa de celular, quando eu vou fazer pratos, fazer produtos que não são cilíndricos. Nos produtos que são cilíndricos, eu removo essa parte aqui, essa bandeja superior, e a máquina vira quase que um forno. Então eu consigo dar a pressão com essas mantas individuais. Essas mantas verdinhas, elas estão prensando a caneca, cada caneca com sua manta individual, dando a pressão necessária. Então o ambiente ele é aquecido a 200 graus e quem vai dar a pressão é a manta individual na caneca, tá? Então na manta 3D, na máquina 3D, a temperatura, o calor é indireto. Eu aqueço o ambiente que está o produto para poder chegar na temperatura. Na máquina de caneca normal, o aquecimento é direto. Tem uma manta quente que está lá em contato com o produto, ok? Então a diferença na sublimação 3D é justamente essa. Por que a gente chama de 3D? Porque como aqui é uma membrana, eu consigo sublimar também a lateral das capas. Então numa prensa plana eu só personalizaria a parte de cima. Numa prensa 3D eu consigo personalizar as bordas, tá? Porque a máquina ela consegue pegar nas laterais, ok? Essa aqui é a manta grande, a prensa grande. Essa aqui já é a prensa mini, tá?
mesma coisa, foi copiado o design que já existia. É a cópia cagada e cuspida da Airfry, tá? Então, qual a diferença dela para a Airfry? Basicamente, é que essa aqui ela tem um compressor que vai dar o vácuo. Na Airfry não tem, mas o princípio de funcionamento é exatamente igual, tá? Então, muita gente faz aí, se você procurar no YouTube, vai ter vídeos de pessoal personalizando caneca na Airfry. É possível? É possível. Você vai ter que fazer o controle do tempo, porque nessa máquina aqui ela tem um timer que ela conta. Na Airfry normal, você vai ter que controlar isso na mão, tá? A temperatura é um pouquinho diferente. Dá para fazer, vai dar um trabalhinho para você ajustar, mas você consegue sem nenhum problema, tá? Lembrando o seguinte, na bandeja aqui, na base, ela tem uma grelha. Você não pode remover a grelha, porque a grelha faz com que a caneca não toque no fundo deixa eu pegar aqui. Vamos botar o celular. Pronto, essa bateria aqui, ó. Então, se eu toco a caneca no fundo da grelha, o que acontece? O ar não circula. O funcionamento básico da Airfry é que o ar ele fique circulando, porque ele tem uma resistência e um ventilador em cima, fazendo com que o ar quente circule e bombardeie todos os lados do produto. Se esse produto ele encosta na base da bandeja, o ar não circula porque ele bate aqui no fundo. Então, sempre que você for trabalhar, trabalhe com a grelha. Não remova a grelha. Removendo vai ficar mais folgado, mais fácil de botar a caneca. Entretanto, você vai ter problemas porque o ar não circula e aí ela não consegue sublimar, porque não consegue aquecer por igual toda a caneca, ok? Outro ponto importante quando você for comprar uma 3D Mini, você vai ter no mercado várias versões. Você tem a versão só para caneca, que ela vem só com essas quatro mantas, é a basicona, tá? Você vai ter a versão para celular, que ela vai vir as 4 mantas de caneca e vem mais 7 moldes de celular, tá? Ele vem de moldes distintos, moldes metálicos para você fazer. Vem para a bandeja para celular. Você tem a versão para caneca e prato, que ela vem as 4 mantinhas verdes e os moldes para esses tipos de produto aqui, ó, que é o copinho, tá? E você vai ter a completona que vem com tudo, tá? Então, quando for comprar uma prensa 3D Mini, fica atento a esse detalhe. Às vezes a diferença de preço é porque o cara está oferecendo uma versão a básica e o outro lá que está com preço mais caro está vendendo a completa, tá? Aqui na Fortuna só vendemos a completa, que vem com tudo, não temos a básica, tá? Então, quando você for comparar preço, se liga nisso. Você pode estar comprando uma mais em conta, entretanto está te entregando muito menos do que deveria entregar, ok? Então, na básica só vem, ó, deixa eu voltar para cá. Na básica só vem os 4 moldes individuais de caneca, tá? Na de celular vem aqueles 4 moldes, vem a bandeja para celular e vem os moldes metálicos para vários modelos de celular, tá? Na de canecas, como eu falei, ela vem os 4 moldes lá verdes individuais e vem esses aqui, ó, que é prato. Ele vem caneca com alça, que você faz aqui a sublimação total, caneca sem alça, você faz e aqui também você consegue fazer o squeeze. Aqui é para os copinhos de dose, tanto cônicos como cilíndricos, tá? Aqui não pega copinhos com alça, só copinhos sem alça. Tanto curto como longo você faz aqui sem nenhum problema. E vem uma manta também para caneca padrão, você consegue fazer ela toda, inclusive a alça, tá? Essa aqui é a versão para canecas. E a versão completa vem tudo: celular, caneca e os moldes e as mantas individuais, tá? Você consegue fazer tudo. Aqui ele vem com molde para prato, ó. O prato é até 8 polegadas, tá? Você consegue fazer prato também, por que 8 polegadas? Porque é o que cabe aqui dentro da bandeja, tá? Mais que 8 polegadas ele não consegue alcançar, ok? A gente vai falar agora sobre papéis, mas a gente vai deixar isso aí para o próximo vídeo, porque esse também já está chegando no limite do tempo. Então vamos para o terceiro vídeo. Lembrando, se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos, dá um joinha aí. Se não segue a página, gente, já se inscreve no canal, porque ajuda bastante a divulgar esse trabalho, beleza? Pessoal, até o próximo vídeo, forte abraço!